Boa noite, professor. Obrigada. A nossa primeira palestra de hoje, a gente tem o tema Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação. A gente traz aí o Rafael Freire. Ele é professor, escritor e advogado, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, especialista em Direito Público Material pela Universidade Gama Filho e autor do livro Manual Objetivo de Direito Administrativo e Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação. É com você, professor Rafael. Muito obrigado, Jéssica. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Tudo certinho? Apenas para confirmar de início. Joia. Obrigado, Geraldo. Boa noite a todos. É um prazer imenso dividir essa noite com vocês, colegas do curso de administração. Eu também sou estudante de administração da UESC, na reta final do curso, faltando 2 disciplinas aí para a conclusão. E para mim é um imenso prazer poder partilhar desse tema aqui hoje com vocês. Saúdo ao professor Rosilton, vi alguns professores aqui nos comentários do YouTube, como a professora Catiane, saúdo também o professor Márcio pela iniciativa, e trago para vocês hoje um tema que é fruto de alguns anos de estudo. Eu venho pesquisando esse tema desde 2013. Em 2016, eu escrevi um livro sobre esse tema, que hoje está na 4ª edição. E o momento é o tema que se fala no mundo empresarial no Brasil. Apesar de ser um advogado que está aqui na frente de vocês, mestre em ciências jurídicas, mas o alerta que eu trago nessa noite é sobre a administração voltada para a proteção dos dados pessoais. Então, antes disso, nós precisamos enfrentar o tema e explicar o que seria essa autodeterminação informativa, explicar qual a importância da proteção de dados pessoais, como estaria enquadrado isso enquanto direitos dos cidadãos, para só então começarmos a falar de como as empresas terão que se adequar para esse novo momento. Eu estou me referindo a empresas, mas eu prefiro falar em empreendedores, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Terão que se adequar a essa nova realidade. Até porque a lei entrou em vigor, a lei é de 2018, mas entrou em vigor agora, em agosto desse ano, e as multas previstas assim que a Agência Nacional de Proteção de Dados começar a atuar, não serão multas leves, são realmente montantes que podem vir a prejudicar a saúde financeira de qualquer empresa. Então, essa minha fala de hoje é um alerta para o respeito à proteção dos dados pessoais. Geraldo, por favor. Gente, apesar de eu ter sido apresentado aí com o tema autodeterminação informativa e a privacidade na sociedade da informação, eu tomei a liberdade de fazer uma pequena mudança para falarmos das boas práticas empresariais em respeito à privacidade e à autodeterminação informativa, porque esse é o foco realmente da nossa fala. Pode passar, Geraldo. Então vamos primeiro começar a falar da proteção jurídica. Essa lei, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, como disse a vocês, que acabou de entrar em vigor no Brasil, porque ela teve um período para que as empresas se adaptassem. Entretanto, não houve essa adaptação, as pessoas começaram a correr para o compliance, para adequar
os seus empreendimentos à lei após ela entrar em vigor. Então, no momento, está todo mundo tentando fazer com que seus empreendimentos se adequem a essa nova lei. Mas qual é a proteção jurídica que ela traz? Primeiro de tudo é a privacidade. Ok? Quando nós falamos, pessoal, de privacidade, mais especificamente de privacidade de dados, nós estamos falando da nossa vida como um todo. Nós estamos falando do nosso dia a dia. Ainda mais agora com a pandemia. Isso ficou ainda mais gritante, né? No sentido de que tudo que nós fazemos, seja o que for, na rede mundial de computadores, ou quando nós vamos em busca de algum serviço em alguma empresa de forma física, presencial, nós sempre precisamos deixar algum tipo de dado nessas empresas. Não é isso? Então, quem aqui nunca foi importunado com muitos e-mails de marketing? Quem aqui nunca foi importunado com SMS ou com ligações oferecendo algo? Estou dando apenas pequenos exemplos. Então, hoje, a quantidade de informação que está girando em torno de nós é muito grande. E todas elas estão com nossos dados completamente disponíveis, sem que haja qualquer tipo de proteção nesse sentido. Então, a nova lei, quando ela fala de privacidade dos dados, ela está dizendo que eu tenho o direito de ter meus dados preservados. E que, se isso não ocorrer, que eu tenha a proteção jurídica necessária para conter quem esteja causando algum tipo de ameaça ou, propriamente dito, lesão a um dado pessoal meu. A coisa é muito absurda, gente. São pequenos detalhes. Falar de um empreendimento muito simples. Eu já tive acesso a uma situação em que as empresas colocavam câmeras nos manequins das suas lojas para monitorar quem passava em frente da loja e, a partir dali, ir criando perfil daqueles consumidores que passavam pela vitrine para começar a adequar o seu modelo de negócio de acordo com aquela circulação que havia ali no local. Só que, de uma hora para outra, essas imagens apareciam em outros lugares, fotos das pessoas, enfim, né? Uma rede social que você vai colocando uma série de informações, isso vai sendo colhido por várias pessoas, então vão sendo criados chamados perfis. Nós vamos sendo etiquetados, né? Nós viramos um produto. Não existe nada grátis. Eu acho que hoje isso virou um boom, né? Todo mundo fala nisso. Mas quando eu comecei a falar nisso lá em 2013, que tinham pequenos grupos no Brasil que tratavam sobre o tema, e grupos, inclusive, extremamente respeitados, como a Escola Carioca da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eram grupos que tratavam sobre o tema, mas as pessoas no Brasil ainda não davam muita importância. Eu tinha colega de trabalho advogado que achava que eu estava com a teoria da conspiração. Porque quando eu falava, gente, nós somos o produto, e hoje já tem, inclusive, série eu não sei se é série ou documentário da Netflix, que fala exatamente sobre isso, né? Então, a partir dos nossos dados, eles não. Às vezes acontece o comércio direto dos nossos dados, mas não necessariamente precisa comercializar diretamente ele. Né? Pode ser indiretamente, a partir disso, criando perfis para que o marketing seja direto e muito mais assertivo. E isso vale muito dinheiro. As empresas estão interessadas nesse tipo de informação. Então, vão sendo criados perfis nossos, dos mínimos detalhes. Né? Existem projetos no Brasil, por exemplo, foi criada a lei, só que não vingou, de carros já sair com chip de fábrica para que o governo tivesse acesso a durante toda a vida útil daquele veículo, de onde ele estivesse transitando. Mas olhe bem, isso é privacidade? O veículo não anda sozinho, então ele não está. Falaram que era por questão de segurança, mas não, o veículo não anda sozinho. Então eu estaria monitorando você, para onde você está indo. Né? Então, eu estou dando pequenos exemplos para que vocês entendam a dimensão daquela situação. Então, vão sendo criados esses chamados perfis, que começou lá com os bancos de dados físicos e evoluiu para o banco de dados hoje tecnológico, que são os chamados Big Datas, com nível de capacidade infinito e com um nível de tecnologia que eles fazem tal cruzamento desses dados que eles sabem mais da nossa vida do que nós próprios, a partir
desses meios tecnológicos. Então, com isso, a nossa privacidade ficou completamente devastada. Devastada. Se vocês pegarem um conceito antigo de privacidade, esse conceito hoje ele é tratado como intimidade, o conceito antigo de privacidade. O que seria intimidade hoje? A intimidade é aquilo que você quer resguardar de todos. Se você quiser abrir para um pequeno grupo ali do seu convívio familiar, ou um amigo íntimo, algo do tipo, mas que do público em geral estaria preservado. Isso seria intimidade, porque o conceito de privacidade evoluiu. Qual é o conceito de privacidade hoje? Né? Na esteira do pensamento de Stefano Rodotà, um dos italianos que foram percussores aí, o direito italiano que influenciou ali o direito europeu e veio a ingressar no direito brasileiro, influenciando muito essa questão da privacidade dos dados. Ele ampliou o conceito de privacidade no sentido do seguinte, de falar que o que nós estamos em busca não é de viver isolado, não é de viver só. Eu tenho o direito de estar aqui no YouTube proferindo essa palestra. Eu tenho o direito de pôr uma foto minha numa rede social. Mas a finalidade para que eu ponho aquilo é para que as pessoas vejam e pronto, acabou. Eu não estou dando direito de ninguém colher esse dado meu, que seria uma imagem, por exemplo, ou um vídeo, ou qualquer outro dado que você queira imaginar, e direcionar isso para qualquer outra finalidade. Então, essa é a privacidade hoje. De eu poder me expor nessa sociedade como ela se apresenta, entretanto, eu tenho a garantia de que eu estarei preservado, que ninguém vai utilizar isso para fins diversos daquele que eu autorizei, que foi apenas ali a exposição no meu, na minha rede social, ou enfim, ou em qualquer outro meio tecnológico que você queira. Já a autodeterminação informativa, que inclusive é o tema do meu livro, foi o tema dessa palestra hoje, ela é um termo que até 2018 não era empregado no Brasil, mas já era muito empregado na Europa. Então, esse termo é aquele que diz que nós é que temos o poder, nós somos empoderados em relação aos nossos dados. Então, nós que determinamos o que acontece com as nossas informações. Então, eu preciso saber onde essas informações estão, eu preciso saber se tem alguém utilizando, eu preciso saber como essas informações estão sendo tratadas, né, para qual finalidade, enfim, eu tenho que ter o controle do que está acontecendo com meus dados. Isso é autodeterminação informativa, que esse termo está presente na Lei 13.709, que é a LGPD, como o Milton Júnior está comentando aqui, né, que a empresa dele fez algumas mudanças significativas com a LGPD. Todas as empresas estão correndo atrás agora, Milton. Então, é um termo que está lá na LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na LGPD fala em preservação da autodeterminação informativa. Inclusive, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é a instância superior do nosso país, já reconheceu como um direito, certo? E, inclusive, já existe projeto de lei para que a proteção de dados seja incluída no artigo 5º da Constituição, que é onde estão os direitos individuais fundamentais. Então, o que nós estamos falando aqui hoje está enquadrado nos direitos fundamentais. Só para vocês terem uma pequena noção da importância dos direitos fundamentais, é só olhar para a história, esquece o direito, esquece a administração e olha para a história. As lutas históricas no mundo foram em prol de direitos fundamentais. Se você volta lá para a dinastia dos Henriques na Inglaterra, né, 1050, 1060, lá você tinha luta por direitos fundamentais, onde se tem notícia dos primeiros tribunais para julgar as pessoas. Eram tribunais um pouco... pensando hoje nisso, você causa certa estranheza, mas foi uma evolução naquela época, né? Eu gosto muito de falar disso, porque tinha algumas situações muito curiosas, como você, por exemplo, pôr a mão no fogo, se você fosse testemunha. É daí que vem o velho ditado, por você eu ponho a mão no fogo. Então, a testemunha, para ela ser aceita no processo, ela tinha que pôr a mão no fogo. Se ela deixasse queimar, ela era uma testemunha aceita naquele processo. E por aí vai, várias situações nesse sentido. Veio logo depois, em 1215, a Carta do João Sem Terra, onde trouxe a primeira limitação dos poderes do imperador, do rei, em prol dos senhores da terra. Logo após, tivemos a Revolução Inglesa, onde surgiu o Bill of Rights, a primeira Carta de Direitos Fundamentais
trazendo uma série de direitos fundamentais como nós conhecemos hoje, tudo isso a partir de revoluções, de luta armada que culminou em uma Carta de Direitos. Logo após, a americana foi em 689, logo após, em 776, tivemos a Revolução Americana, também na luta contra o poder da Inglaterra, que era quem dominava, né, a coroa inglesa nos Estados Unidos. Então, foi a partir da revolta do chá, foi o boom, culminou com a expulsão dos ingleses e as 13 colônias se reunindo e fazendo a declaração do bom povo, né, da Virgínia, e trouxe vários direitos fundamentais naquele momento. Posteriormente, a Revolução Francesa, em 1789, também culminou numa Carta de Direitos. Aí depois vem a Declaração de Direitos Humanos, enfim, sempre luta por direitos fundamentais. E o momento de revolução tecnológica. Então, a luta, no momento, é também por direitos fundamentais, mas, nesse caso, privacidade. Nesse caso, autodeterminação informativa. E, em conjunto com tudo isso, vem nossa intimidade, vem nossa honra, vem nossa imagem, porque a partir do momento que nossa privacidade ou nossa autodeterminação informativa é lesada, ela é quebrada na sociedade da informação, outros direitos nossos também vão ser lesados, né? Vão vir por tabela. Então, essa é a proteção jurídica que nós estamos falando aqui hoje. Pode passar, Geraldo, por favor. Quem deve obedecer à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é esse número aí, para quem quiser, quem tiver curiosidade de conhecer a Lei 13.709 de 2018. Gente, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha operação com dados pessoais. Qualquer pessoa física ou jurídica. Basta, mesmo que a empresa seja localizada no exterior, mas desde que tem alguma das situações que eu trouxe aí no slide. A primeira delas é que o tratamento, se for realizado no Brasil, já está tranquilo, tem que obedecer à lei, mas se a empresa estiver fora, mas tiver dados ou indivíduos localizados no Brasil, ela também vai ter que respeitar a lei, porque ela está operando com dados brasileiros, com informações brasileiras, né? Ou se esses dados estão sendo operados lá fora, mas foram coletados aqui em nosso território. Então, enfim, qualquer pessoa física ou jurídica que esteja realizando tratamento de dados pessoais, ela obrigatoriamente tem que obedecer à lei. Gente, eu estou falando do pequeno empreendedor. Eu não estou aqui como um mercador do apocalipse, né? Dizendo que todo mundo vai se dar mal, que as empresas vão fechar, que vão ter multas. Não estou falando isso, mas estou falando que é possível que ocorra. Então, por menor empreendedor que você seja, mesmo que você não tenha CNPJ, seja um empreendedor ali individual, né? ou um profissional autônomo, mas se você tiver finalidade econômica, então, e você tiver acesso a algum dado pessoal de qualquer cliente seu, você vai ter que obedecer essa lei. Então, são a essas pessoas, não importa se física ou jurídica, que a lei se destina. Por favor, Geraldo. Conceitos importantes da lei para que a empresa entenda o terreno que ela está circulando e possa começar a sua adequação. Primeiro de tudo, o que é um dado pessoal? É qualquer informação que você possa identificar uma pessoa natural, obviamente. Aqui, se a pessoa jurídica ela também obedece à lei, agora o titular do dado a gente já está falando das pessoas naturais, né? Então, essa pessoa natural é uma pessoa física. Então, quem é protegido pela lei, né, são as pessoas físicas. Então, o que é um dado pessoal? Qualquer dado que possa identificar essas pessoas. Se o dado leva a identificar alguém, isso é um dado pessoal, porque ele é seu, ele te identificou. Mais importante ainda do que um dado pessoal são os dados pessoais sensíveis. O próprio nome já diz, é sensível. Tem um colega nosso fazendo a pergunta, Gustavo Coelho, viu, Geraldo, no chat, se a live ficará gravada no canal. Então, por que o dado pessoal sensível ele ainda é mais importante? Porque, além dele te identificar, ele traz informações sobre você que definem a sua personalidade. Os direitos de personalidade que estão previstos no artigo 5º, direito individual constitucional,
estão previstos também no Código Civil. São aqueles direitos que se referem à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, certo? Então, um dado pessoal sensível, ele vai falar sobre a raça, a etnia da pessoa, a religião, opinião política, se é filiado ou não a sindicato, a qualquer outro tipo de associação, de classe ou cooperativa, entidades religiosas, filosóficas, políticas, saúde, vida sexual, dado genético, biométrico, que vinculem a pessoa natural. Vocês estão. Não sei se vocês já têm um pouco de noção sobre isso, mas, por exemplo, um dado genético. Gente, isso é muito, muito, muito grave. Se um dado desse, um dado genético ou um dado de saúde for vazado. Porque imagine só. Imagine que você tenha uma doença grave e incurável. Agora imagine que um plano de saúde ou um plano de previdência tenha acesso a essa informação. Tem duas opções aí para acontecer. Ou ela não vai te aceitar, e você vai ter que recorrer à justiça para ter acesso àquele direito, né, àquele serviço, ou ela vai tornar o serviço muito caro para você, o que também você vai ter que procurar um advogado para entrar na justiça, porque não pode ter esse tipo de discriminação. Mas olhe como a coisa é tão importante. Imagine uma pessoa propícia ali a uma doença que possa ter a qualquer momento algum tipo de situação, se o empregador tem conhecimento disso. Ele não vai querer manter aquela pessoa, nem contratar, admitir uma pessoa dessa. Então, claro que isso são informações que as pessoas não vão falar abertamente. Mas na intimidade das empresas, nas reuniões privadas, claro que esse tipo de coisa seria considerado. Então, são dados extremamente importantes. E mais, pense até nas relações pessoais. Se você tem um dado genético que leva a ter um defeito, algum tipo de defeito genético que pode causar uma doença, e isso vai ser transmitido a um herdeiro, a um herdeiro genético. Pode até, inclusive, atrapalhar relacionamentos, quem sabe? Não é? Então, são várias as possibilidades. Né? A questão de sexualidade, questão religiosa, por exemplo, no Brasil, é até desnecessário eu falar. Vocês sabem muito bem como são questões até hoje, questão de raça, né? Até o momento agora, as discussões estavam muito acaloradas. Então, são dados realmente que ainda trazem muita preocupação no Brasil. Então, esses dados precisam ser totalmente protegidos. Pode passar, Geraldo. O dado anonimizado. Dado anônimo. Esse item é muito importante, porque a empresa, se ela conseguir anonimizar um dado, ela deixa, se fizer da forma correta, obviamente, ela deixa de identificar a pessoa a partir daquele dado. E isso é muito importante, porque ela não estará expondo aquela pessoa, né? Então, sempre que possível for anonimizar dados, isso é muito importante. O governo trabalha muito com dados anonimizados, né? O IBGE, por exemplo, trabalha muito com isso. Ele coleta os dados, mas não é possível identificar as pessoas a partir daqueles dados que foram coletados. Ok? E essa anonimização, ela é feita a partir de técnicas, hoje, de técnicas tecnológicas, né? Banco de dados. Obviamente que mudou, né? Nós tínhamos aí os bancos de dados totalmente físicos e fomos migrando até chegar aos chamados Big Data, os Big Datas, como eu prefiro chamar no português, né? Os Big Datas, os grandes bancos de dados. Esses Big Datas, pessoal, é algo absurdo a capacidade de processamento deles. O nível de não só de armazenamento, como o nível de tratamento dos dados, o que eles conseguem fazer a partir do cruzamento desses dados é algo inimaginável por aquelas pessoas que não estão lá por dentro da questão tecnológica. Então, eles, como eu falei logo no início da palestra, eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Tem coisa que a gente já esqueceu de nossas vidas, mas está perenizado lá no banco de dados deles. Né? Titular. Titular é a pessoa física que é dona daquele dado. É o titular do direito à autodeterminação informativa. É quem tem o direito de controlar o seu próprio dado. Pode passar, Geraldinho. Aqui nós temos
3 novas profissões no Brasil. A partir dessa lei, se criou 3 novas profissões. As grandes empresas, de fato, terão que manter cargos dessas pessoas que nós vamos falar aqui agora. As pequenas empresas, elas podem se adaptar a partir de pessoa que já exista lá, utilizar elas para que façam esse tipo de serviço, mas que se não tiver conhecimento, não adianta. Porque a adequação da LGPD às empresas depende de um conhecimento multi e interdisciplinar. Nós precisamos, o carro-chefe, a tecnologia de informação, o pessoal do TI é a bola da vez, precisa deles. Sem eles, nada é possível. É preciso do advogado para poder adequar todas as regras de privacidade, adequar os contratos, né? E mostrando como a coisa deve ser conduzida juridicamente. E é necessário vários profissionais correlacionados ali, porque, como nós vamos ver na sequência, não é simples. Tem uma série de situações que precisam ser observadas. Então, quem são essas novas profissões que eu acabei de falar? Primeira delas, o controlador. O controlador é aquela pessoa dentro da empresa que vai mandar no tratamento dos dados pessoais. Dentro daquela organização, daquele empreendimento, quem é o responsável pelos dados pessoais é o controlador. É ele que vai tomar todas as decisões. Ele pode também ser operador? Pode. Mas, com certeza, uma grande empresa ele não vai ter tempo para isso. Então, vai contratar uma outra pessoa para ser um operador. Ele toma as decisões e a outra pessoa é quem vai realizar, propriamente dito, pôr a mão na massa, realizar, propriamente dito, aquele tratamento de dados. Então, o responsável é o controlador. O operador entra apenas para materializar, operacionalizar o tratamento dos dados. E o encarregado? O nome que vocês vão encontrar na internet, esse é o nome dado pela lei, mas o nome que você vai encontrar na internet é o DPO, né, o Data Protection Officer. Então, esse é a bola da vez. Todo mundo só está falando de DPO no momento. Tem muita gente indo estudar, procurando certificações para virar DPO, né? Para virar o encarregado de dados. Porque ele vai ser a ponte entre a empresa, quem é o responsável pelos dados dentro da empresa? O controlador, não foi o que eu disse? Então, ele vai ser a ponte entre esse controlador, o titular do dado, para que esteja fornecendo informações ao titular do dado, e o governo. O governo através de quê? Vou falar mais à frente, através da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Na sequência, nós temos os agentes de tratamento, são os que eu acabei de falar, né? O controlador e o operador. Porque o DPO, o encarregado, ele está fora da empresa. Ele pode ser um funcionário da empresa? Pode, não tem problema. Mas existem já empresas especializadas apenas para terceirização do serviço do DPO. Mas dentro da empresa, quem vai estar tratando os dados é o controlador e o operador. Então, o DPO ele pode ser contratado por fora. Né? Empresas que estarão aí, escritórios que estarão aí disponíveis para fazer essa ponte entre o controlador e o operador e o titular e a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E o que é o tratamento de dados? É tudo aquilo. Daqui a pouco eu leio, Luana, a sua pergunta. Deixa eu só terminar aqui em relação ao tratamento, eu já me direciono ao chat. Então, o tratamento, ele se refere a tudo que vai acontecer com os dados dentro daquela organização. Como ele foi, desde a coleta, como ele foi coletado, da forma como ele será tratado, vai ser recepcionado ali, vai ser catalogado, vai ser distribuído, vai ser efetivamente utilizado, como vai se dar o acesso a esses dados, se ele vai ser reproduzido, se ele vai ser transmitido para alguém, se ele vai ser distribuído para alguém, como vai ser processado ele durante sua utilização, como ele vai ser arquivado, armazenado, se ele vai ser eliminado ou não, porque tem um momento quando ele não for mais utilizado que ele não pode ser guardado perenamente. Então tem um momento que ele vai ter que ser descartado, entendeu? Se tiver comunicação e transferência, difusão, extração entre outras organizações, entre uma e outra, também tem que estar tudo envolvido no tratamento, e o titular do dado tem que estar por dentro de tudo isso. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo. A pergunta de Luana...
Temos a noção que antes de uma contratação, a empresa costuma olhar as redes sociais dos possíveis empregados. Essa lei interferia em algo desse tipo? Se não, por quê? Qual a diferença? Já isso sempre foi protegido, Luana. Ela olhar, você que expõe seus dados, e não tem problema ela olhar. Agora, o que ela não pode utilizar já está protegido desde 1988, na nossa Constituição Federal, onde no artigo 7º da nossa Constituição, ela deixa bem claro que não, a empresa não pode utilizar questões de raça, de religião, de cor, de sexualidade, enfim, não pode utilizar nenhuma dessas informações para criar critérios diferenciados de admissão, de contratação, certo? A lei, ela só vem a entrar se a empresa armazenar esse dado. E se ela não armazenar, a lei não, essa nova lei não interfere nessa sua pergunta aí. Agora, obviamente, que se for provado de que ela teve acesso aos seus dados e por isso que ela não te contratou ou por isso que ela te demitiu, isso já é protegido pela nossa Constituição e ela vai ter que ser responsabilizada por essa atitude dela. Tá bom? Pode passar, Geraldinho, por favor. Anonimização, nós já falamos, né? Você conseguir fazer com que o dado não seja identificável. Você não ter como associar aquele dado àquela pessoa. Isso é anonimizar. Consentimento é muito importante. A empresa, a partir dessa lei em vigor, ela é obrigada, toda vez que for armazenar o dado de alguém, ter o consentimento dessa pessoa. Ela é obrigada a ter o consentimento dessa pessoa. E esse consentimento, obviamente, que vai ter que vir de uma forma livre, espontânea e declarada, né? Não vai ser só aquela coisa de boca, né? Exatamente, Thiago, né? Se for divulgar o critério, elas já estarão se auto-incriminando, né? Então, o consentimento, gente, é muito importante. Sem o consentimento, não pode mais armazenar o dado de ninguém. Há pouco tempo, essa semana eu entrei com alguns processos nesse sentido, de pessoas que toda vez que eram perguntadas pelas empresas, foram empresas de telefonia, perguntavam se ela queria receber informações, as pessoas diziam que não, e a empresa atolando as pessoas de informações. Então, ou seja, não respeitou o consentimento. Ela disse que não quer, e você continua fazendo marketing direcionado, marketing direto, no e-mail, na rede social, no número de telefone, enfim. O bloqueio, se uma empresa vier a sofrer um bloqueio, significa que o tratamento dos dados pessoais estará suspenso. Sempre referente àquela situação específica para a qual ela cometeu a infração. Boa noite, professor Josefina, seja bem-vinda. Pode passar, Geraldo, por favor. A eliminação é outro ponto extremamente importante, porque todos os dados, pessoal, eles são utilizados com uma finalidade específica. Acabou aquela finalidade, tem que eliminar aquele dado. Você não pode permanecer com o dado armazenado de forma perene, né? Perpétua. Não pode. Okay? Transferência internacional. A transferência internacional de dados foi o que levou o Brasil a tardiamente criar a LGPD. Porque, vejam bem, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem depois de que já não tinha mais nem graça na Europa. Né? Já desde 1950 a gente tem leis nesse sentido na Europa. Né? Já tinha vários normativos nesse sentido da Comunidade Europeia, sendo que em 2016 eles renovaram, fizeram uma lei muito mais moderna, que é a GDPR. Mas o que estava acontecendo? Muitos países iam começar a se negar a transacionar com o Brasil, porque para um país ter transações comerciais com o outro, aqueles países que estão com uma adequada proteção de dados pessoais, eles não aceitam comercializar com quem não tem proteção dos dados. Então o Brasil estava começando a perder dinheiro, a questão econômica começou a pesar, por isso que correu atrás de
regulamentar essa proteção. Inclusive do uso compartilhado de dados, né, que é de uma empresa para outra. Esse vai ser um ponto extremamente delicado para as empresas, porque toda vez que tiver uma empresa que tiver relação com muitas outras empresas, ela precisa ter certeza de que a outra empresa também tem uma proteção adequada desses dados, porque não adianta. Você que coletou o dado, é você que está armazenando e tratando esse dado. Mas você transferiu ele para outra empresa que não tem o mesmo respeito, você vai ser responsabilizado, porque quem coletou originalmente aquele dado foi você. Então é necessário também se preocupar com quem está sendo compartilhado esses dados. Pode passar, Geraldo. Relatório de impacto de proteção de dados pessoais é o que eu aconselho que todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que tratem dados pessoais, contrate uma empresa para fazer esse relatório. Obviamente que o relatório ele vai ter que ser feito constantemente durante a existência daquela empresa, porque ela vai ter que estar sempre demonstrando como está sendo feito aquele tratamento, os riscos existentes, enfim, tudo que envolve tratamento. Mas de inicial também, porque para você adequar a sua empresa, o seu empreendimento, você vai ter que diagnosticar, você vai ter que saber exatamente. Primeiro, você vai ter que parar de coletar tudo quanto é tipo de dado que seja desnecessário. Vai coletar apenas o necessário para aquele serviço específico, para aquela atividade específica. O que não for necessário, não colete. E coletando apenas aquilo que for necessário, ainda assim vai ter que ter um cuidado muito grande nesse tratamento. E o relatório de impacto é que vai trazer todas essas informações. Pode passar, Geraldinho. A autoridade nacional, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela é a entidade governamental responsável por administrar a questão da autodeterminação informativa. Saber como os dados estão sendo armazenados, fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar as multas e sanções necessárias para quem esteja descumprindo essa lei. Pode seguir, Geraldo. Os princípios a serem observados. O primeiro dele é a finalidade. Eu falei que vai ter que ter muito cuidado como se coleta a lei. Então, primeiro de tudo, é coletar especificamente o necessário para a finalidade do seu empreendimento. O que não for necessário para que você preste o seu serviço, nem colete. Abra mão. Adequação. Você vai ter que dar um tratamento de dado pessoal adequado à lei, à LGPD. E o titular do dado, quando ele começar a despertar para isso, ele vai começar a querer as informações necessárias, ele vai querer saber como os dados estão sendo armazenados, se já foram eliminados ou não. Então você precisa estar adequado para que não sofra as penalidades advindas daí. Necessidade. O tratamento do dado pessoal, ele se limita, se o dado foi coletado de acordo com a finalidade, o tratamento vai ser de acordo com a necessidade específica e tudo que for excessivo deve ser descartado de imediato. Observou-se que tem dados coletados que não são necessários. Isso é necessidade, não são necessários. Descarta imediatamente. Cumpriu aquele objetivo, prestou o serviço, né? Vendeu o produto, seja o que for, também descarta. O tratamento tem que ser dentro do que for necessário. Não mantenha mais dados dentro da empresa. Porque se for descoberto que está mantendo lá na surdina, né, no banco 2, né, parafraseando aí o caixa 2, você poderá ter problemas. O livre acesso, então, o titular do dado, ele tem que ter livre acesso aos seus dados. Quem aqui nunca ligou para a empresa para saber o que está acontecendo com seus dados e a empresa não disse, eu não posso fornecer informação? Isso acabou. A informação é sua, o dado é seu, ela não pode negar isso. Você não está pedindo nada a ninguém, é um direito seu. Você está falando de algo que não é dela, o dado é seu, então ela é obrigada a fornecer. Se não fornecer, processo. Vai ter que se adequar, infelizmente, de maneira judicial, se não se adequar desde agora. Pode seguir.
A qualidade dos dados, né? A qualidade se refere à informação do titular. O titular, na hora que ele quiser a informação, ela precisa ser clara, exata. Você está dizendo exatamente aquilo que você tem no seu banco de dados. Porque se não for dessa forma, está sujeito a multas. Tudo isso vai ser um pouco difícil de fiscalizar. Até o Brasil se adequar, vai demorar um pouco. Mas uma hora vai chegar, gente. Porque na Europa já é uma realidade e as multas, eu até coloquei no final aqui, o montante de multa em 2 anos, para só vocês terem uma noção. Né? Em 2 anos não, em 4 anos. Vocês terem uma noção de como está. E o Brasil vai chegar nesse momento também. A transparência, então, está dentro daquilo que a gente vem falando. Se você, como titular, ou a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, pede informações e aquilo não está de maneira fácil, acessível e transparente, vai ter problemas. Então, hoje com a internet, por exemplo, se você tem um site, vai ter que ter um local para que o cliente mesmo com sua senha possa acessar e lá ele vai ter todas as informações à sua disposição. Vai ter que se adequar. Não tem para onde correr. Assim como vai ter que adequar todo tipo de serviço ao consentimento, né? Criar todos os tipos de finalidades específicas para o cliente dizer se ele aceita ou não aquelas situações. Pode seguir, Geraldinho. A segurança, esse é o ponto-chave que depende da tecnologia de informação. Então, não adianta nada você ter um tratamento de dados perfeito e ter um vazamento de dados. Se você colocar aí no Google sobre vazamento de dados pessoais, você vai ver como é absurdo. Até o governo esses dias teve dados vazados, né? Então, grandes empresas teve dados vazados. Professora, efetivamente não, mas já foram nomeados os cargos. Já foram nomeados. Entendeu? Eu não sei o que eles estão esperando, não. Tá faltando só começar. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento. Obviamente. Você vai ter que estar sempre à frente. Isso é mexer com tecnologia, né? Você vê que as grandes empresas hoje, quando se fala de segurança, elas contratam hackers para quebrar a sua própria segurança, para ela sempre estar à frente daquilo que seria uma falha de segurança. Não discriminação. Então, quando você estiver fazendo tratamento de dados no seu empreendimento, não pode gerar nenhum tipo de discriminação ao titular, né? Sobretudo nos dados sensíveis que nós falamos lá no início, né? Questão de raça, cor, sexualidade, política, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Responsabilização e prestação de contas. Você tem que estar com todos os relatórios preparados para quando o titular ou a NPD pedir a prestação de contas, você ter tudo já documentado. Porque se não tiver, também pode sofrer responsabilização. Segue, Geraldinho. Sanções administrativas. Agora estamos no ponto final e crucial, né? Tentei dar uma acelerada, porque eu já comecei depois do meu tempo, mas para poder não prejudicar os outros na sequência. Então, sanções administrativas. Primeiro de tudo é a advertência. Então, a NPD, a partir da fiscalização, como a pergunta da professora aí foi feita, ela ainda não está efetivamente fiscalizando, né? E esperamos que em 2021 ela comece a operar. Então, ela vai poder aplicar essas sanções administrativas, que, por sinal, tais sanções não livram de um possível processo judicial também por indenização por danos morais ou materiais. Porque aqui é administrativo, não é judicial. Ok? Então, primeira sanção, advertência. Mandar uma advertência por escrito para aquela pessoa física ou jurídica que mantém o banco de dados, para que ela se adeque às medidas e não volte a cometer determinados erros. Multa. Olha a multa, gente. De 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões de reais por infração. Então, se ele cometeu infração ao meu dado pessoal, cometeu infração aí ao dado de Jorge Lemos, ou de Milton Júnior, da professora Josefina, cada um é uma infração diferente. Então, cada evento danoso é uma infração diferente. Então, pode chegar até 50 milhões por infração. É muito para a grande maioria das empresas, sim. A grande maioria das empresas é muito. Algumas não faz muita diferença, não. Sabe por quê? O Facebook já fez, nos Estados Unidos e na Europa, acordos
Muito, muito acima disso, o processo morrer na via consensual e nem chegar ao contencioso. Multas muito acima de 50 milhões. Então, para o Facebook não é grande coisa, não é? Para grandes empresas já não é grande coisa. Mas a grande maioria das empresas brasileiras podem realmente, é mais uma coisa para entrar na listas aí das falências das empresas se não tiver cuidado. Porque a fiscalização pode ser ruim, mas o próprio titular pode começar a denunciar, porque o dado dele está sendo mal tratado, né? Multa diária vai ser estabelecido de acordo com o que a gente acabou de dizer, limitado de 2% a 50 milhões, 2% do faturamento, né? Dado que mancha a imagem da empresa, publicar a infração, tornar pública para que todos saibam. Então aquela empresa vai ficar conhecida como a empresa que não protege adequadamente os nossos dados pessoais. Isso é ruim para a imagem dela, né? Pode determinar o bloqueio dos dados, né? Bloquear para que ele não possa mais fazer tratamento em cima daqueles dados que se refere àquela infração, até que se regularize aquela situação. E a eliminação dos dados pessoais também é que se refere à infração. Ou a partir de hoje você não pode mais mexer com esse dado, está eliminado. Você vai ter que eliminar dos seus bancos de dados. Se a gente descobrir que você continua armazenando, você vai sofrer sanções novamente. Pode passar, Geraldinho. Suspensão, essas são pesadíssimas, né? Suspensão parcial do funcionamento, podendo por até 6 meses, podendo prorrogar por igual período. Ou suspensão da atividade, não é mais parcial, né? Que aí, porque quando você suspende o funcionamento do banco de dados, é só referente àquela infração. Mas pode vir a suspender toda a atividade de tratamentos. Também de 6 meses, prorrogável também por mais 6 meses. E aí você fica sem poder operacionalizar. Iago Rios, por infração, é para cada dado usado de forma errada ou para cada titular afetado? Para cada situação, Iago. Cada evento danoso. Em um evento danoso, você, titular, teve seus dados lesados. Aquele é um evento. Entendeu? Para cada evento ocorrido. Cada situação ocorrida. É uma infração diferente. Se posteriormente causar uma nova lesão a você, mas em situação diferente, já é outra. Não é a mesma, né? Não é a continuação da mesma. Ou chega aí a proibição parcial ou total do exercício daquelas atividades. Pode vir a fechar parcial ou totalmente a empresa. Segue, Geraldo. Finalizando, para a empresa implantar LGPD, qual a trilha que deve seguir? Data mapping, né? É um mapeamento, classificação e diagnóstico dos dados. Você tem que saber exatamente o que é que sua empresa faz, qual dado ela coleta, como ela está lidando com esses dados, o que ela está fazendo com esses dados. Ou seja, você vai ter que mapear, catalogar, separar dado por dado. Isso os profissionais ligados à área já sabem o que fazer, já está surgindo muitos aplicativos, programas aí já voltados para isso. Então você precisa mapear a situação da sua empresa. Vai ter que manter registros e guardando as evidências de que você tem boas práticas de tratamento. Você vai ter que ter um ciclo de vida dos dados, que é aquilo que eu disse. Acabou a relação com aquele cliente, exclui o dado. É o ciclo de vida dele, exclui, deixa de ter ele. É menos um problema para você. Análise de riscos. Quando eu falo, inclusive, de terceiros, são aquelas pessoas que estejam também, você esteja transmitindo os dados, né? Então, você tem que analisar se aquela atividade sua tem risco de vazamento, se tem risco de ferir os dados os direitos do titular do dado, enfim, tem que ter uma análise constante de riscos. Constante averiguação da segurança, vulnerabilidade, ameaça, riscos, os eventos e incidentes que possam ocorrer. Isso chama-se segurança da informação. Você vai ter que estar com a segurança da informação em dia na sua empresa. Adquirir ferramentas de gestão jurídica e tecnológica voltada para a implementação e compliance da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vai ter que fazer esse investimento. Não tem jeito. Cuidados na elaboração e execução dos contratos. Aí entra o advogado, né? Estou aqui disponível para quem precisar, aproveitando para fazer
a minha autopropaganda, né? Então, elaborar contratos bem elaborados para que tenha o consentimento do cliente, informando o cliente tudo o que vai acontecer com o tratamento daqueles dados, para que depois ele não diga que não teve transparência, para que não acuse a empresa de ser uma empresa que não oferece informações claras e precisas. E constantemente está revisando esses contratos e os documentos constantemente, porque eles podem ficar obsoletos. A tecnologia é muito rápida, né, Seller, e muda muito rápido. Continua, os contratos com terceirizadas, a mesma coisa. Outras empresas que sejam parceiras também têm que ter os mesmos cuidados. E também cuidado especial com os dados dos seus empregados. A gente está falando de cliente o tempo todo, mas empregado e prestador de serviço também tem dados pessoais e também tem que proteger os dados pessoais dos seus colaboradores. E meu último slide, como eu disse a vocês, eu ia mostrar qual é a realidade na Europa de 2018 até hoje. Até hoje não, desculpa, até janeiro de 2020. Foram 114 milhões de euros, 126 milhões de dólares em multas até o momento. Eu estou falando de estados que já vêm com a adequação à proteção de dados pessoais há muito tempo. Por exemplo, entrei no meu mestrado na universidade em Lisboa em 2014. Naquele momento, eu recebi, quando eu fui mandar um e-mail para a universidade pedindo informações, o primeiro e-mail deles era perguntando se eles poderiam me mandar e-mail. A gente recebe no Brasil tanto e-mail que a gente não sabe nem de onde vem. E a primeira pergunta que me foi feita é se eles poderiam me mandar e-mail. Aí eu fui e autorizei. A partir dali eu passei a receber os e-mails daquela faculdade. Então ele está falando de estados que já vêm com a adequação há muito tempo de dados pessoais. E ainda assim está se registrando esse montante de multa. Agora imagine um estado, que é o estado brasileiro, onde a adequação está praticamente zero. Qual o perigo disso aí? Né? Então, gente, eu quero agradecer aos organizadores, Mariene, Geraldo, os professores, os colegas aí de administração e aos professores. Como eu disse no início, eu também sou estudante de administração. Então, agradecer a todos vocês por me aceitarem aqui nessa palestra hoje e por ter ficado aqui esse tempo todo comigo, me dando essa audiência. Espero que tenham gostado e espero que realmente possam ter entendido a proteção dos dados pessoais. José Gabriel faz uma pergunta aqui: os termos de serviço podem intervir na lei de proteção de dados? Com certeza, José Gabriel. João não, desculpa, José. Com certeza, José Gabriel. Os termos de serviços têm que se adequar, são importantíssimos, porque é ali que você vai colher o consentimento e informar o que pode acontecer nesse tratamento. A gente tem outra pergunta aqui, do Tiago. Ele pergunta assim, sobre o ter de descartar, se a empresa alegar que tem uma base de clientes inativos que espera recuperar. Ele vai ter que pedir o consentimento novamente. Tem um aqui do Jorge Lemos. Na instalação de muitos apps, quase na sua totalidade, a gente marca que concorda com os termos de uso, na maioria das vezes sem ler. Qual o perigo real dessa prática? Jorge Lemos, vai ter que ter uma adequação primeiro desses aplicativos. Eles precisam trazer de forma simplificada, de forma clara, porque é um termo tão longo que a gente não tem paciência mais para aquilo. E se a gente não clicar, a gente não tem acesso ao serviço, não é verdade? Então eles vão precisar fazer de forma mais concisa, de forma totalmente clara, para que a gente realmente entenda a dimensão daquilo e decida se aceita ou não. E o fato da gente aceitar não quer dizer também que ele está livre de responsabilização, não. Porque ele é que vai, a partir do momento que a gente aceita, ele que é responsável pelo nosso tratamento, pelo tratamento dos nossos dados. Então ali já parte outras